Olá, tudo bem? Hoje eu quero tratar de confissão. Já ouviu falar de confissão? Confissão é uma circunstância atenuante prevista no artigo 65, a linha D do Código Penal. E como circunstância atenuante, na prática do direito penal, é um tema que, vez ou outra, é tratada na prática do direito penal. Então é muito importante a gente entender confissão para fins de concurso público. E aí eu queria deixar um questionamento a respeito de confissão e o objetivo desse vídeo será justamente responder a esse questionamento. A questão é o seguinte: imagine uma situação concreta em que o réu confessa ao juiz a prática de um crime, mas não demonstra nenhum arrependimento a respeito da prática do crime. Confessa, reconhece a autoria do crime, reconhece que ele é o autor do crime, reconhece que ele praticou o crime, reconhece que praticou um crime até grave, mas ele não demonstra para o juiz nenhum arrependimento, nenhum arrependimento no aspecto moral. A pergunta que se faz é o seguinte: o juiz deve considerar a confissão para fins de atenuante genérica do artigo 65, a linha D do Código Penal? A confissão ela é muito importante. Por quê? Porque ela está prevista lá no artigo 65, a linha D do Código Penal. Nós sabemos que a confissão ela não pode trazer a pena mínima aquém do mínimo, abaixo do mínimo. Então, se a pena base foi fixada no mínimo, a confissão, como atenuante genérica, ela não tem o poder de trazer a pena mínima abaixo do mínimo, não é? A causa de diminuição tem esse poder, mas a circunstância atenuante genérica não tem o poder de trazer a pena mínima abaixo do mínimo. E é muito importante que o Código Penal diz que a confissão deve ser feita à autoridade. E a partir daí já surgem alguns questionamentos: quem é essa autoridade que deve receber a confissão? Grande parte da doutrina entende que é o juiz e a autoridade policial. Se o réu, se o criminoso confessou o delito à autoridade policial e ou ao juiz, a confissão é reconhecida como válida. O Cláudio Brandão, ele dá uma interpretação mais ampla a esse dispositivo legal. Ele diz que também cabe aqui a confissão ao membro do Ministério Público. Então, se o réu, o acusado, o criminoso, praticar a confissão, realizar a confissão perante o membro do Ministério Público, também está reconhecida a confissão como atenuante genérica. E aqui eu volto ao questionamento. A grande questão aqui é saber se é necessário identificar um arrependimento por parte do réu para considerar a confissão como atenuante genérica, para considerar a confissão como capaz de diminuir a pena do agente criminoso em razão dessa atenuante genérica. E a resposta é negativa. A confissão é uma circunstância de natureza objetiva. Vale a confissão mesmo que não exista nenhum tipo de arrependimento manifestado pelo autor do crime, pelo criminoso, pelo réu. O réu, não há necessidade de o réu manifestar arrependimento, até porque a razão de ser da confissão não é buscar o arrependimento do réu, mas sim aqui é facilitar o julgamento do juiz a respeito de um determinado processo criminal. Então não é necessário nenhum arrependimento de natureza moral, o réu não precisa se manifestar arrependido, o juiz não precisa identificar arrependimento no réu. Mesmo assim, a confissão, se feita perante a autoridade policial, ou perante o juiz, ou pelo membro do Ministério Público, segundo Cláudio Brandão, a confissão será válida. Outra coisa interessante também é que muitas vezes isso na prática acontece demais. É que o criminoso, o réu, o acusado, ele confessa o crime perante a autoridade policial e ele já não confessa perante o juiz. E aí a pergunta que se faz é: essa confissão feita perante a autoridade policial, mas não confirmada, não ratificada perante a autoridade judicial, ela pode ser considerada válida e pode ser aplicada como atenuante genérica? A resposta aqui é positiva se o juiz adotar essa confissão feita perante a autoridade policial como fundamento da sua decisão. Então, se o juiz levou em consideração a confissão que foi feita pelo réu perante a autoridade policial, mas não foi confirmada perante o juiz, se o juiz considerar essa confissão como meio de prova importante
para fundamentar a sua decisão de condenação, essa confissão é válida como atenuante genérica. Então, tudo aqui está relacionado ao fato de o juiz considerar a confissão feita perante a autoridade policial como um meio de prova ou não para fins de condenação do réu. Se o juiz considerar como meio de prova eficaz para fins de condenação do réu, considerar aquela confissão feita perante a autoridade policial como importante para esclarecer a autoria do crime, a autoria ou materialidade do crime, essa confissão feita perante a autoridade policial, mas não confirmada perante o juiz, ela é válida como uma atenuante genérica. Isso é muito importante porque na prática acontece muito isso. Muitas vezes acontece o crime, muitas das vezes o agente é preso em flagrante e neste momento que ele é levado à autoridade policial, ele confessa a prática do crime. Depois, instruído de uma maneira mais eficaz, ele vem a negar perante o juízo, na audiência de instrução e julgamento, no interrogatório do réu, ele vem a negar aquela prática do crime. E aí surge então esse questionamento, se o juiz vai considerar ou não essa confissão como atenuante genérica. E ele deve considerar essa confissão como atenuante genérica somente se ele considerar na sua sentença essa confissão como um meio importante e eficaz para fundamentar a sua decisão. Então são duas coisas importantes. Na confissão, não precisa existir arrependimento por parte do acusado ou do réu. E segundo, se o acusado, o réu, o criminoso, confessou perante a autoridade policial, mas não confirmou a confissão perante o juiz, essa confissão é válida, deve ser utilizada pelo juiz como atenuante genérica, se o juiz utilizou-se dessa confissão feita perante a autoridade policial na fundamentação da sua sentença, servindo essa confissão para fins de condenação do réu. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. E se você estiver gostando desse vídeo, por favor, se inscreva no canal e compartilhe entre os amigos, porque isso é importante para o crescimento do nosso canal. Um grande abraço.